Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Vamos adorar nosso Pai, engrandecer o teu santo nome. Se desligue o que te prende no mundo lá fora nesse momento. Se lembre que há um Deus no céu que tudo pode, tudo faz e que tanto te ama. Obrigado, Jesus. Faça presente, Senhor Deus, nessa noite, Senhor. Se não for a tua presença, isso aqui não é especial, Pai. Nós queremos, Espírito Santo, render graças ao santo nome do nosso Pai. Encha, Espírito Santo, a tua igreja com o teu poder, com a tua honra, com a tua glória. Encha, Senhor Deus, venha nessa noite inundar os nossos corações. Vem fazer, Senhor Deus, morada verdadeira no nosso coração, Pai. Vem, Senhor Deus, transbordar. Oh, aleluias, nós estamos alegres por estar na tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, recandeira, maralai. Encha, Senhor Deus. Oh, aleluias. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, ó Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para te glorificar, Jesus. Abrir o nosso coração, Paizinho, para que tu possa fazer morada, Jesus. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir o teu poder. Teu poder.
as suas mãos, erga a sua voz e diga isso. Dê a Ele toda a glória, toda a glória. Teu é o poder, diga isso. Pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, teu é o poder. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos. Diga isso a Ele, cante a Ele. Te damos, se entrega a Ele. Teu é o poder, teu é o poder. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Nós queremos contemplar a glória do nosso Paizinho nesta noite. Aleluia. Se você também quer, levante suas mãos e aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia. Oh Jesus, a tua igreja te quer, Pai. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Aleluia, porque sabemos que não há outro Deus como tu, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, tu és santo. Aleluia, porque tu és santo. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso, Jesus. Aleluia, aleluia. No início eras a palavra, o
seus lábios. Fale com adoração, adore com força. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és grande, Senhor, quão grande é o meu E Deus. diga, ó Deus, como tu é grande. Cantarei Ó Deus, como tu és poderoso. Ó Deus, como a minha alma depende de ti. Ó Deus, como eu amo estar na tua casa. Nós te adoramos, Senhor. Ó Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua mão sobre esse lugar. Obrigado, Pai, por cada vida que aqui veio essa noite. Ó Deus, sei, Pai, que não foi por vontade nossa, mas é o Senhor, Pai, operando na nossa vida. Ó Deus, não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que escolheu a nós. Abençoa, Pai, a tua casa. Abençoa teus filhos que aqui vieram, que deixaram, Senhor Jesus, o conforto da sua casa, para estar aqui, Senhor, nessa noite adorando o teu nome. Eu sei, Pai, que és digno. Tu é digno de toda a nossa adoração. A nossa alma, Pai, ó Deus, se alegra na tua presença. O nosso coração se rejubila em ti, Senhor. Fala conosco. Ó Deus, somos necessitados de ti. Somos famintos do Senhor. Somos sedentos, Pai, da tua presença. Tu pode, Pai, nos abençoar. Tu pode sim, Pai, nos guardar. Tu pode sim nos alcançar essa noite. Espírito de Deus, fala conosco, Senhor. Porque quem somos nós, Senhor? Se não pobres, pecadores, miseráveis, Pai, que somos. Mas eu sei que a tua mão está nessa casa. Eu sei que a tua presença está nesse lugar, Senhor. E é por isso que nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Bem forte. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga santo é o nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, igreja. Isso. Cumprimente essa pessoa que está perto de você. Diga, que bom que você veio. Que bom que você está aqui essa noite. Que maravilha que você saiu da sua casa, né? Está aqui na casa do Pai nessa noite, né? Certamente Deus vai falar contigo, certamente Deus vai te abençoar, amém? Tome seus lugares em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero dar as boas-vindas a todos os meus irmãos, né? Você que está aqui essa noite, aos visitantes, você que está aqui essa noite também nos visitando, é muito bem-vindo, uma alegria ter vocês aqui, né? Eu espero que essa noite, né, Jesus possa tocar no teu coração, amém? Amados, nós vamos meditar hoje, vamos falar hoje sobre a importância da oração, né? De novo, pastor, de novo, porque, irmãos, é igual você perguntar, pastor, né, precisa almoçar de novo? Chega em casa, tá, almoçar de novo, jantar de novo, café da manhã de novo, você reclama disso? Não? Então, irmãos, a oração, ela faz parte da nossa vida, da nossa existência, do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Deus, e é fundamental, irmãos, que a gente aprenda a orar. Vocês sabiam que o povo evangélico é o povo que menos ora? Irmãos, isso é ruim, queridos, a gente falar sobre isso, a gente ter essa percepção é muito ruim. Em média, 3 minutos por dia as pessoas oram, né? Sabia que entre muitas religiões aí, as pessoas passam horas orando, né? Tem religião aí que você sabe que os caras já andam com um tapetinho embaixo do braço, né? Bateu lá o relógio lá e já se joga no chão onde estiver, né? Para ali dedicar o seu tempo ao Deus deles, né? Que a gente sabe, irmãos, que, né, que não traz a paz, que não traz a perspectiva de eternidade, que não trabalha o coração, que não restaura.
Mas mesmo assim as pessoas adoram seus deuses. As pessoas fazem sacrifícios enormes em função dos seus deuses. Aí nós servimos um Deus criador do céu e da terra. Nós que conhecemos um Deus que é vivo. Irmãos, qual foi o Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer em favor do seu povo, dos seus servos, dos seus amados, das suas criaturas? Irmão, qual o Deus que fez isso, senão o nosso Deus? Então, irmãos, falar de oração, queridos, é igual se a gente estivesse aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre o churrasco. Quem gosta de churrasco aí, diga amém? Ó, beleza? Entendeu? Ponto pacífico. Hoje nós vamos falar sobre churrasco. Hoje nós vamos falar sobre comida. Hoje nós vamos falar sobre oração. Amados, e às vezes nós achamos que a oração ela tem que ter um modo de a gente orar. Não, a oração é daquele assim, dobra lá o joelho lá na cama e a gente tem que ficar assim, né? Essa é a atitude correta, tal. É assim mesmo? Não, irmãos. Essa noite eu queria quebrar esse tabu, esse paradigma de que para você orar você tem que estar de joelho. Para você orar você tem que estar lá no teu quarto. Eu quero dizer para você, querido, que relacionamento é algo que nós temos que nos desenvolver, temos que trabalhar em todos os lugares da nossa vida. E falar com Deus, irmãos, principalmente porque o nosso Deus, Ele é um Deus presente. A Bíblia chama Ele de Deus Emanuel, Deus conosco. Ou seja, onde você estiver, Deus, Ele está presente ali. Deus é Espírito. Deus, você não precisa estar aqui para você ter um relacionamento com Deus. Aqui essa noite você veio para fortalecer a tua fé e aprender, irmãos, né, um modo de você se fortalecer na fé e de você alcançar pessoas, de você ser bênção na vida de pessoas. Mas relacionamento você não depende deste lugar. Relacionamento é algo que você tem que ter 24 horas por dia. Relacionamento é algo que você tem que ter 7 dias por semana, né? 30 ou 30 dias por mês, ou se tiver 32 que fosse, não importa. Relacionamento com Deus é algo, irmãos, que nós devemos, nós somos obrigados, irmãos, nós necessitamos desenvolver, irmãos, essa arte do relacionamento. Você está lá no teu carro, você está lá falando com Jesus, né? Só não pode fechar o olho, né, para orar no carro. Mas está ali, está falando com Deus, né? Às vezes a gente está lá no trabalho, e, né, quantas vezes, irmãos, eu em consagração no meu trabalho, e ali, trabalhando ali, e toda vez que eu me consagro no trabalho, eu procuro evitar ficar conversando com os outros, né? Eu procuro me reservar mais para aquele momento entre eu e Deus, e ali eu mantenho aquela comunhão em espírito, estou ali conversando com Jesus, fico antenado ali direto, né? Porque eu estou em consagração, eu estou num período especial do meu dia, da minha semana, e aquele momento, irmãos, eu não posso estar distraído com tantas coisas, né? Com a cabeça lá no mundo da lua, né? Brigando com todo mundo, xingando o cachorro, né? Brigando com o papagaio. Não, irmãos, ali, irmãos, eu tenho que estar focado, né? A minha consagração para que não seja apenas um ritual. Mas, queridos, essa noite eu queria falar sobre a oração mais curta de Pedro. Porque às vezes nós achamos que orar é aquele ato, não tem que orar meia hora, eu tenho que ir lá, gastar tempo, é um ritual. Não, irmãos, eu quero ensinar você essa noite que a oração, irmãos, ela não precisa, ela deve, lógico, cada momento você vai ter um modelo de oração. Mas existe um momento, irmãos, que você pode fazer uma oração curtíssima. E é isso que nós vamos aprender hoje. A mais breve oração feita pelo apóstolo Pedro está lá em Mateus capítulo 14, versículo 30. Mateus 14, 30, está aí, ó. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou atemorizado e começou a afundar e gritou. O que é que ele gritou? Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Essa foi a oração de Pedro. Então, irmãos, Pedro, assim como todos os discípulos, eles estavam lá, irmãos, do outro lado do mar da Galileia, e Jesus disse assim, ó, vão na frente,
que depois eu alcanço vocês. E eles obedeceram simplesmente, entraram no barco e foram, né? Eles nem pensaram assim, mas como é que Jesus vai nos alcançar, né? Vai pegar um Uber? O que Jesus vai fazer para me alcançar, né? Mas não. E eles embarcaram no barco e foram remando, e era 3 horas da madrugada, e o vento forte. Eles, né, esse fato aconteceu, irmãos, no epicentro, né, de uma grande tempestade. E a Bíblia diz assim que eles estavam ali remando e fazendo todo o esforço que vinha, irmãos, que lhe cabia para tentar sair daquela situação. O pânico, o medo, já não tinha mais força, já não tinha mais ânimo. E de repente, Jesus vinha passando por eles, andando sobre as águas. E eles ficaram apavorados. Vê só, irmãos, eram homens que expulsavam demônios. Eram homens que estavam, irmãos, que operavam curas e milagres. Homens que estavam habituados, irmãos, a confrontar o inferno. De repente, quando viram Jesus andando sobre as águas com as vestes voaçantes, a Bíblia diz que eles entraram tudo em pânico e grito, e começaram a dizer, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus disse assim, para, sou eu, né? Sou eu. E a palavra fala, irmãos, que eles naquele barquinho frágil, né, varrido por todo, né, de um lado para o outro, pela fúria do vento, e Jesus então chega até eles, em meio, irmãos, ao medo, aos gritos, Jesus diz assim, se acalma, eu estou aqui, sou eu. E aí Pedro diz assim, Senhor, se é tu mesmo, então permita que eu vá até ao Senhor, permita que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz assim, não, vem. E Pedro, ele desceu do barco, impulsivo como sempre, né, movido por fé, ele foi até o encontro de Jesus, né, segundo a ordem do Senhor, se é tu mesmo, Senhor, então vem. E Jesus, ele ficou ali, Pedro, ele veio marchando firme sobre as águas, e quando, de repente, ele tirou os olhos de Jesus, e ele começou a observar as circunstâncias ao seu redor. Primeiro, irmãos, porque quando nós olhamos sob uma ótica humana, a gente não deixa Deus agir, porque nós somos muitas vezes o empecilho para que Deus não faça e para que Deus não opere. Porque Pedro, quando ele desceu do barco, ele desceu num impulso de fé e naquela certeza de que se Jesus está fazendo, porque é possível fazer. Se Jesus está andando sobre as águas, porque eu também consigo, eu creio no mesmo Deus. E a palavra de Deus diz, mas quando ele desviou os olhos de Jesus, e ele atentou para as circunstâncias que eram naturais, o vento, as ondas quebrando nos seus pés, né, o rugido do mar, e aquela circunstância começou a apavorar o coração de Pedro, começou a lhe causar pânico e medo, e quando ele foi dominado pelo sentimento que é natural de todo homem, e ele começou a afundar. Você imagina só quanto tempo, qual é o tempo que dá? Eu espero que Pedro, mais ou menos Pedro era grande igual eu, né? Daqui até nos pés, quanto tempo leva para a pessoa se submergir na água? Será que ele foi descendo devagarinho? Será que a fé foi reduzindo assim, aos poucos? Será que ele foi afundando devagarinho? Ou será que foi? Eu não sei como, mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ele começou a ter medo, ele submergiu nas águas, e quando ele estava afundando, ele gritou, salva-me, Senhor, né? E esse pedido veemente, irmãos, ele enseja algumas lições que nós vamos estar discutindo aqui essa noite. Amém, igreja? Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos orar ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer situação. Ali era madrugada, naquele momento ali era madrugada. O mar da Galileia, irmãos, estava completamente agitado. Pedro estava naufragando. Então você vê o cenário. E foi nesse lugar, irmãos, e sob essas circunstâncias que Pedro orou. Pedro clamou. Ele não estava, irmãos, no templo, não estava na sinagoga,
ele não estava no lugar público, nem mesmo fazendo um devocional. Ele orou, irmãos, naquela hora de maior aperto, né, com o peito encharcado de medo, quando ele estava sendo engolido, né, pelas aquelas ondas revoltas do mar da Galileia. Foi naquele momento, né? Então nós podemos orar em qualquer lugar. Nós, em qualquer tempo também podemos orar, irmãos, no templo, né, em casa, ou no trabalho, ou no hospital. Podemos orar, irmãos, nas horas de festas, na hora de aflição, ou quando a gente sente às vezes o bafo da morte, né, ali no nosso cangote. Nós devemos orar em todo o tempo. Às vezes as pessoas só oram quando as coisas estão difíceis. Às vezes as pessoas só buscam a Deus quando as coisas estão, né, quando a vida se torna carrancuda. Mas nós temos que aprender a orar ao Senhor e buscar o Senhor em todo o tempo. Porque Jesus, irmãos, Ele tem que ser o meu melhor amigo. A pessoa mais próxima da minha vida tem que ser Jesus. Sabe, eu não trabalho uma rotina lá em casa, na minha vida de oração, eu não estabeleço uma rotina. Ah, não, tem que orar desse jeito ou daquele jeito, aqui assim ou lá ou acolá. Não, irmãos, eu não estabeleço uma rotina para não cair, irmãos, na religiosidade, né? Às vezes, eu gosto muito de orar no meu carro, já falei aqui, gosto, tem uma acústica, tem um som bom, bota um sonzinho lá, e ali eu posso fazer um escândalo, né, no meu carro, ninguém ouve, não acordo ninguém. Eu gosto de orar de madrugada, né? Chego em casa, chego às vezes na cama de madrugada, não importa, irmãos, mas estou ali, e eu não atrapalho ninguém. Às vezes orar no quarto, né? A gente quer ter o nosso momento de intimidade com Deus, mas às vezes eu chego, sento na cama com a minha esposa, e digo ali, vamos falar com Jesus, e ali a gente gasta um tempo orando nós dois, né? E ela às vezes reclama, que diz que eu oro muito alto, que né, Jesus só me ouve, não ouve ela, né? Eu faço um escândalo diante de Jesus, né? Mas às vezes a gente está ali clamando nós dois, porque é necessário. Nós temos uma pauta comum também. Nós cuidamos de vidas, nós cuidamos de pessoas, nós temos familiares em comum, nós temos problemas em comum, nós temos circunstâncias que são comuns à nossa vida. Então nós precisamos muitas vezes unir a nossa oração, a nossa fé em torno de um só propósito. Mas às vezes, né, no carro, no volante do carro, na sinaleira, não importa, irmãos, nós temos que orar, nós temos que buscar em Deus. E eu vejo, irmãos, que circunstâncias tremendas, irmãos, onde pessoas foram libertas e nem sabem como. Né, eu estava ouvindo esse tempo atrás um testemunho de um irmão, que ele, no acidente, ele clamou a Deus, e de repente ele apareceu do lado do carro, mas o carro ia atropelar ele, e de repente ele estava lá do outro lado da estrada, e ele não sabe explicar como ele apareceu do outro lado, não tem como, ele não entendeu aquilo, mas quando ele clamou a Jesus, né, o anjo tirou ele da frente do carro, né? O Senhor libertou ele da morte. Ali na Santa Luzia, eu estava falando para os irmãos há pouco atrás, né, tinha um irmão lá pintando a cerca de estanquete, né, aquele sarrafinho pintando tal, né, há uns 12, 15 anos atrás, que ali deu um tornado ali na Santa Luzia, né, um redemoinho de vento, e veio arrancando tudo, os telhados das casas, tudo. E quando ele viu aquele redemoinho vindo em direção à casa dele, ele levantou a mão e clamou ao Senhor. E o vento, ele fez o contorno na casa dele e foi embora, arrancando telhado, arrancando cerca, arrancando placa, e não arrancou uma telha da casa dele, porque ele, naquele ímpeto de fé, ele clamou ao Senhor. Não importa, irmãos, o momento, mas nós temos que clamar ao Senhor. E nós podemos, irmãos, fazer a oração mais profunda com poucas palavras. É interessante porque é na hora do aperto. O Senhor, Ele diz assim, aquele que me clamar no leito de morte será salvo. Por que será? Por que no leito de morte? Porque no leito de morte, a pessoa com certeza estará com o coração igual Pedro, afundando nas águas. Você imagina como é que a pessoa está quando ela sente, né, o bafo da morte,
quando ela sente ali, né, que está indo embora, quando ela sente que não tem mais o que fazer. Como é que ela se sente, irmãos? O desespero, o medo, a insegurança. Se a vida dela não está bem com Deus, você acha como é que ela vai agir nesse exato momento? Igual Pedro: Senhor, salva-me, salva-me. Até, irmãos, um ateu convicto, um dos maiores disseminadores do ateísmo na Inglaterra, chamado Voltaire. Quando Voltaire estava no leito de morte, um cara que pregou sobre o ateísmo a vida inteira, quando ele estava ali no leito de morte, e não tinha mais o que fazer, e ele estava indo, ele clamou a Deus, disse: Senhor, salva-me. Porque, irmãos, na hora da morte até o ateu vira crente, aleluia. Porque, irmãos, nós entendemos, queridos, que se existe alguém que pode mudar a nossa circunstância, esse alguém é o nosso Deus. Se existe alguém que pode mudar a nossa história, esse alguém é o nosso Deus. Porque, irmãos, na nossa força e na nossa capacidade, né, é previsível, irmãos, o resultado. É previsível, porque na nossa força, irmãos, a gente, né, a Bíblia diz assim que até o jovem de cansado cai, mas aquele que espera no Senhor, ele renova a sua força como a águia, aleluia. Porque até o jovem de cansado cai, mesmo na força da juventude, a pessoa, ela é limitada, ela está predisposta ao fracasso. Mas a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor, irmãos, ele tem sua força renovada, ele tem sua força restaurada, porque é Deus, irmãos, quem nos toma pela mão direita, é Deus quem faz isso na nossa vida. Então, queridos, nós podemos fazer uma oração profunda em poucas palavras, né? Essa oração de Pedro, irmãos, é uma das orações mais curtas da Bíblia, das mais curtas. Ela foi feita, irmão, com um senso de urgência e por uma necessidade vital, né? E com esse mesmo senso, com essa mesma brevidade, nós encontramos na Bíblia também, né, a oração de Neemias. Neemias, bota lá, Miqueias, Neemias 2, 4 e 5. Olha só. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Aí olha o que é que escreve Neemias. Depois de orar ao Senhor, eu respondi: se parecer bem ao rei, né? Se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar. Mas você vê, irmãos, que quando o rei perguntou para Neemias: o que queres que eu te faça? Neemias estava ali cara a cara com o rei. Aí Neemias diz assim: então eu orei ao Senhor. Qual foi a oração de Neemias? Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda. Senhor, socorro. Senhor, age. Senhor, dá direção. Senhor, intervém agora, porque você sabe, irmãos, o que a gente pode orar nesse espaço de uma vírgula a outra? O que, irmão, podemos falar para Deus, senão: Deus, me salva, Deus, socorro, Deus, misericórdia da minha vida. O que nós podemos falar com Deus? Neemias, irmãos, ele clamou a Deus, ele orou a Deus no intervalo de uma vírgula. Qual foi a profundidade da sua oração, irmãos? Com certeza, irmãos, o resultado foi tremendo, porque tudo aquilo que ele pediu para o rei não lhe negou nada. Irmãos, Neemias, ele, em 52 dias, ele reconstruiu as muralhas, irmãos, que estava 90 anos parada. Neemias reconstruiu as muralhas. Sabe, amados, Mateus capítulo 6 também, Jesus ele ensina que quando nós orarmos, não devemos fazer como os hipócritas, ou como os fariseus, né, os gentios, porque ele diz assim que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos,
E diz assim também: não vos assemelheis, né, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês, qual a necessidade que vocês têm, antes mesmo de vocês pedirem. Ou seja, não adianta você ficar falando como um tagarela. Não adianta você querer falar bonito. Ó Senhor, ó vós que me ouvis neste momento. Ó Senhor, vós que me atendeis nas minhas necessidades. Não adianta, irmãos, querer você fazer poesia para Deus. Não adianta você querer ficar criando um enredo de palavras bonitas. A Bíblia diz assim que isso não tem relevância para Deus. Irmãos, Deus, Ele quer sentir o pulsar do teu coração, aleluia. Deus, Ele quer ver em você sinceridade. Sabe, irmão, se tem uma coisa que a Bíblia diz que Deus não rejeita, é uma lágrima. Um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não rejeita. Sabe, às vezes as nossas lágrimas, irmãos, ela vale muito mais do que um repertório falado. Nosso coração quebrantado diante de Deus, as poucas palavras diante de Deus. Às vezes nós vamos falar com Deus e engasgamos no conversar com Deus. Às vezes não temos força para falar com Deus. Às vezes só choramos. E aí, poxa, mas eu não consegui falar para Deus. Eu quero dizer para você que Deus já sabe o teu clamor, Ele sabe a tua oração, Ele sabe qual era a intenção tua diante do altar dEle, ou diante da presença dEle, mesmo antes de você falar. Nós temos que aprender, irmãos, também fazer uma oração diante de Deus, uma oração com propósito, uma oração com discernimento, orar a Deus com inteligência. Porque às vezes nós oramos a Deus, mas não temos uma direção, porque nós mesmos não sabemos o que queremos. Ah, Deus, eu quero um carro, mas que tipo de carro? Pode ser um 147, o Fusca hoje é muito caro, né, irmãos? Está caro o Fusca. Que tipo de carro você quer? Um Corcel 2, né? Tem carro de 4 mil, de 3 mil, até carro de R$1 milhão. Mas às vezes nós não sabemos o que nós queremos. Qual carro que cabe no teu orçamento? Então ora com inteligência. Deus, eu preciso. Deus, eu queria um carro assim, Senhor. É o livro chamado A Quinta Dimensão, do Po Yang Cho, que é o maior pastor da maior igreja do mundo, da Coreia do Sul. Ele tem mais de 100 mil membros. E o Po Yang Cho, ele nos ensina nesse livro, A Quinta Dimensão, que nós devemos aprender a orar com entendimento, né? Às vezes a moça, Deus, eu preciso, né, de um esposo. Tem um monte aí, mas qual é o perfil de homem que você procura? Outra coisa, amada, ou amado, quando você vai procurar alguém primeiro você tem que achar alguém que, para você fazê-lo ou fazê-la feliz, não para te fazer feliz. Nós temos que ter uma disposição de viver, de doar nossa vida em função da outra pessoa. É por isso que não existe uma forma de amar sem nos tornar vulneráveis. Porque toda vez que a gente ama, a gente se expõe à dor, ao risco, ao sofrimento, é assim. Né? Mas, que tipo de pessoa que você busca para a tua vida? Né? Você que é uma mulher de Deus, no mínimo você tem que orar a Deus, para que Deus Ele te direcione, porque Deus não dá marido para ninguém, não dá mulher para ninguém, mas Ele vai te abrir portas, Ele vai te apresentar pessoas com perfil. Tenho alma gêmea. Irmãos, eu não creio em alma gêmea, sabe? Não é falta de romantismo, não. Né? Porque a alma gêmea seria alguém igual eu, e eu não toleraria outro de mim. Entende? Não, já sou chato demais para me suportar outro eu não dá. Mas assim, irmãos, existe pessoas que Deus vai botar no teu caminho. Mas quando você orar a Deus, você tem que buscar de Deus alguém que seja segundo o coração dele. Porque, irmãos, o diabo ele vai botar pessoas na tua vida também,
para desgraçar a tua vida. E aquilo que o diabo tem para nos oferecer, não é algo aparentemente ruim, não. O diabo, irmãos, ele vai aparecer para você, né, através de uma moça muito bonita, de um homem muito atraente, às vezes de uma pessoa muito bem estruturada, né? O diabo, irmãos, ele tem ferramentas que são muito atraentes. Só que, assim como ele, são pessoas dele, o coração é dele também. E é só para desviar você do propósito de Deus, afastar você de Deus. Então nós temos que aprender a orar com entendimento. Mas, queridos, a oração, irmãos, ela tem vários tipos. Mas nós devemos aprender, queridos, o poder da oração. Que independente, irmãos, do tamanho da oração, nós temos que aprender a orar. Nós temos que ter esse relacionamento com Deus. Nós podemos, irmãos, em poucas palavras, fazer uma oração, irmãos, tremendamente abrangente, né? A oração de Pedro, irmãos, ela, salva-me, Senhor, foi abrangente, irmãos. Para um homem que estava afundando, né? O pedido foi pessoal, o pedido foi específico, né? O próprio Pedro, quando foi alertado por Jesus que Satanás estava querendo peneirar ele, que o diabo iria prová-lo, Pedro poderia ter dito: Deus, Senhor, me salva, mas Pedro não orou. E, irmãos, e o diabo, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, arrebentou com a vida de Pedro, né? O mesmo Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, ao sair da casa do sumo sacerdote, com os olhos molhados de lágrimas, o coração arrebentado, né, encharcado de vergonha, irmãos, ele deveria ter feito também essa oração: Senhor, me salva. Mas não, ele não fez. Às vezes nós perdemos oportunidade, né, irmãos, de orar no momento certo. Quantas vezes nós poderíamos ser libertos de situações, se no ato daquela situação nós tivéssemos clamado ao Senhor? Porque entenda, queridos, o mundo espiritual, ele governa o mundo físico. E muitas vezes nós somos, né, enredados por ciladas demoníacas, né, no ato de uma tentação: Senhor, me livra, Senhor, me salva, né, num intento satânico, numa investida do diabo: Senhor, me salva, no meio do perigo, no meio da adversidade. Irmãos, porque Deus ele cuida, Deus ele tem um plano contigo. Irmãos, quantas vezes a nossa vida foi liberta, quantas vezes fomos salvos, quantas vezes, né, alguns anos atrás eu fui salvo aqui do lado aqui da Igreja Assembleia de Deus aqui, né? Eu vinha de moto e vinha chutado, e aí uma moça cortou a minha frente ali, e, irmãos, quem viu o acidente disse assim: morreu, isso aí já era. E o Senhor me salvou ali. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, eu caí, nós brincando, tudo menininho, brincando de esconde-esconde. Aí tinha um lote baldio, assim, tinha uma casa velha, e um poço sem caixa, e no meio do capinzal, assim, e a gente correndo ali para lá e para cá, e eu caí dentro daquele poço, e eu fiquei segurando com a mãozinha só assim, 8 tubos para baixo, e eu fiquei segurando assim. O Senhor me salvou, irmãos. Eu sei que Deus me salvou, eu sei que eu fui liberto. Quantas vezes, irmão, Jesus nos salvou? Quantas vezes o Senhor nos livrou da morte e a gente não tem nem noção, né? Mas, queridos, em meio à dificuldade, nós temos que aprender a clamar ao Senhor, levantar a nossa voz. Nós podemos fazer oração mais breve, irmãos, com maior senso de urgência. Pedro, irmãos, ele não escolheu palavras bonitas para orar, né? E nem ensaiou um discurso, né, cheio de retórica, né, como os fariseus, né, que estavam lá, né, que diz a Bíblia que estava lá no templo orando de si para si mesmo. Ó Senhor, eu te agradeço, porque sou o dizimo de tudo que eu tenho, porque eu não sou igual aquele pobre coitado que está ali. E Jesus diz assim, que aquele homem orava de si para si mesmo, porque às vezes a pessoa está tão cheia de si que não tem lugar para Deus. E aí a Bíblia diz assim, que tinha um homem que era um publicano. O publicano era um cobrador de impostos, que para o judeu era um traidor da pátria, era a escória do mundo, era um publicano. E a Bíblia diz que estava lá do lado do fariseu, o publicano batia no peito,
e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Só o que ele falou. A mão dele batendo no peito assim, ó, em sinal de humilhação. Senhor, tenha misericórdia de mim, sou pecador. E o outro lá fazendo um discurso para o Senhor: ó Deus, eu vos louvo, porque vós me atendeis em tudo que eu vos peço. E aí Jesus diz assim: quem foi que saiu justificado daquela oração? O publicano ou o fariseu? O fariseu era o religioso, o publicano, né, nem religião tinha. Mas, sabe, o sentimento que ele esboçou diante de Deus, a convicção dele, as palavras dele, a atitude dele, o sentimento de miserabilidade, irmãos, com o qual ele se dirigiu para Deus: Deus me salva, eu sou um pobre pecador. E o Senhor diz assim: esse ali saiu justificado. Amém, igreja? Então, queridos, sabe, esse senso de urgência que Pedro, ele vem até Jesus, ele estava sendo tragado, irmãos, estava sendo tragado, né, pelas ondas do mar. A morte estava ali, irmãos, né, estava ali, era certa, a morte estava ali à sua espreita. Ele não podia salvar a si mesmo. Os amigos dele estavam onde? Estavam distante, lutando contra as ondas, né, tentando não morrer também. Mas não tinha uma boia? Eu acredito que naquela época não tinha isso, né? Ninguém podia resgatar ele desse naufrágio, né? Por isso, irmãos, que o seu pedido de socorro foi tão breve, claro, urgente, né? E a oração de Pedro nos ensina, irmãos, a sermos específicos também em nossas orações. Nós podemos confiar em nossa oração, né? Embora seja breve, a gente tem que aprender a confiar em Deus, né? Pedro orou e Jesus prontamente respondeu. Pedro gritou por socorro e Jesus na mesma hora estendeu a mão. Que maravilha, né, irmãos? Pedro estava perecendo e Jesus imediatamente o salvou. Pedro estava sendo engolido pelo mar revolto e na mesma hora Jesus colocou ele a salvo no barco. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Aleluia. Pelo que não temeremos. Pelo que não temeremos. Sabe, se o mar da vida, irmãos, se o mar bravio ele vier sobre você, ou se a ânsia da morte bater na tua porta, ou se você se sentir encurralado por qualquer situação, eu quero estimular você a clamar ao Senhor, a você gritar por socorro. Quando nós falamos que Deus, Ele é o Deus presente, que é o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, irmãos, se existe alguém, irmãos, que cuida de você, é o Senhor. Por mais que você não tenha noção, por mais que você não veja, mas Ele é quem te guarda. É por isso que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia em carros e cavalos, maldito é o homem que confia na força do seu braço, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Aleluia. É por isso que nós temos que aprender a confiar em Deus, entregar nossa vida a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Aleluia. Não é assim que a Bíblia nos orienta? Intimidade com Deus. Sabe, queridos, uma coisa que nós não podemos permitir é que o Senhor se afaste de nós. Como fala em Isaías no capítulo 1, versículo 59, se eu não me engano, que o Senhor diz assim: quando vocês oram, eu fecho meu ouvido para não ouvir as vossas orações. Eu não suporto os vossos sacrifícios, eu não suporto as vossas festas de lua cheia, eu não suporto os vossos rituais. O Senhor indignado com o povo, porque viraram meros ritualistas, religiosos, né? Não, mas eu frequento a igreja, não, mas eu tenho uma Bíblia. Irmão, não é relevante, querido, se você não tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus, intimidade com Jesus. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, um Deus de diálogo. Então, meu querido, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus se não estamos dispostos a nos relacionar com Ele? Uma pessoa que não ora, meu irmão, por breve que seja a tua oração, mas nós temos que ter o hábito, irmãos, de orar a Deus todo dia. Todo dia.
né? Porque, querido, você come todo dia, você se alimenta todo dia, você toma banho todo dia, eu espero, agora meio frio agora, né? Está bem complicado, mas eu espero que você tome banho todo dia, que assim é a nossa cultura, nós somos assim. Como é que nós podemos, irmãos, buscar Deus quando viemos na igreja? Lembrar de Deus no domingo. Nós não podemos viver como os fariseus, ser como os fariseus. Os fariseus, eles eram dizimistas, eles eram ofertantes, eram frequentadores de igrejas, eles jejuavam, eles, né, faziam orações até nas praças para que todo mundo visse. E Jesus diz assim: olha, se as vossas obras não excederem a dos escribas e dos fariseus hipócritas, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Jesus, ele diz que eu tenho que ser melhor que o fariseu. Eu tenho que ser melhor que o fariseu. Não posso ser igual ao fariseu. A minha vida tem que ser diferente. E como será diferente? Queridos, você pode fazer tudo aquilo que o fariseu faz, mas o modo que você faz, sabe, a intenção do teu coração é o que importa para Deus, né? Que o fariseu orava, mas o modo como ele orava, o que motivava o fariseu não agradava a Deus. O que motivava o fariseu era ser visto pelos outros, era se pagar para os outros, era ser notado pelos outros. Aí Jesus, esse aí já recebeu o galardão dele. Mas, irmãos, o modo como você faz, não importa a quantidade, mas o modo como você faz, o modo como você se aproxima de Deus. A Bíblia diz assim que pode uma mãe esquecer o filho do seu ventre? Pode uma mãe esquecer o filho do seu ventre? O Senhor diz assim: mas eu não esquecerei de ti. Aleluia. É impossível a mãe esquecer o filho do seu ventre, né? Às vezes a mãe está lá, né, na cozinha ou preparando o alimento, e daqui a pouco a criança grita lá, ela solta tudo, joga a panela, cai no chão, e ela sai correndo para atender a criança, porque ela já imagina coisa ruim, né? Meu Deus, o que aconteceu? Né, se machucou, quebrou um pé, quebrou um braço, o que aconteceu? Deve estar sangrando, e a mãe já pensa 1.500 coisas, o pânico já invade o coração da mãe, e ela vai correndo em busca da criança, para socorrer a criança. O Senhor diz assim: pode a mãe esquecer o filho do seu ventre? Eu não esquecerei de ti. Aleluia. Se a mãe, irmãos, que é nós que somos humanos, que somos maus, diz o Senhor, podemos fazer boas coisas pelos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Amém?